Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para vocês. Gente, a gente vê cada coisa, não é o que eu falo para vocês, que o diabo, ele não deixa de ser diabo, e ele não tá para brincadeira. O diabo, os filhos do diabo, que são aqueles que servem ele de alguma maneira, alguma forma, que está engajado com mentira. Esses sim, são os filhos do maligno, porque serve ao diabo, muitas vezes nem sabe. Então, gente, veja só, a gente que fala da palavra de Deus, tem pessoas que ela tá tão cega pela mentira do diabo, ela serve tanto esse padrão mentiroso e não quer dar ouvido à palavra de Deus, que muitas das vezes elas se faz de desentendida e quer provocar aquelas pessoas que sabem que serve a um único Deus que pode todas as coisas. Então, esse canal aqui, como vocês sabem, é para desvendar as mentiras que não está escrita na palavra de Deus, que as religião acha que está, acha que tudo é de Deus e que não é. Então veja só, tem pessoas que sabem que nós servimos ao nosso Deus vivo e verdadeiro, porque foi para isso que Deus ele criou o ser humano desde o princípio. Então quando o homem caiu, o homem começou a fazer as coisas tudo ao contrário do que Deus mandou. Mas a regra sempre foi, sempre será, porque o nosso Deus do Antigo Testamento, ele é o do Novo Testamento. Então tá aqui, eu digo para vocês, tem uma cidade aí, que para vocês ter noção disso, de o nosso Deus mostrar que ele está de volta, ele está já voltando para despejar sua ira sobre a essas pessoas que não querem dar ouvido à voz da palavra dele para obedecer, e para aqueles que sabem e não obedecem o evangelho verdadeiro, que é Jesus. Numa cidade aí eu fiquei impactada, um dia desse, faz poucos dias, uma cidade repleta de rãs, parecia aquele tempo de Faraó que Moisés, ele feriu as águas, feriu a terra, e Deus mostrou todos os sinais, principalmente com a maldição das moscas, das rãs. E isto está acontecendo, porque aconteceu agora há pouco, numa reportagem que eu vi, faz 2 dias mais ou menos, numa cidade, uma chuva de rãs, e as pessoas tudo desesperadas. Então elas têm que ver que os sinais de Deus, o verdadeiro Deus, está acontecendo a todos os momentos, e elas não querem dar o braço a torcer. Então estão sendo enganadas cada dia mais pelo maligno, porque elas se recusam a acreditar na verdade da palavra de Deus. Então tem pessoas que elas sabem que nós já fizemos a nossa escolha. Nós não servimos a Baal, a projeto maldito, nem de tinta, nem de pintura, nem de gesso, nem de barro. E tem pessoas que fazem questão, muitas das vezes num vídeo, muitas das vezes falando em algum momento que quer demonstrar, coloca imagem de uma estátua, como se ali fosse um Deus, como ali se fosse uma santa, e manda para a pessoa. Isso é fazendo o quê? Aliança com o demônio. Então essa pessoa, para provocar, faz isso, mas essa pessoa nem se toca, que a pior pessoa que está acabando com a sua vida é ela própria, porque ela está seguindo a projeto de Satanás e não de Deus, e Deus condena. Então essas pessoas estão fazendo o quê? Trazendo maldição para elas, porque é para essas pessoas que quando o Senhor Jesus voltar, eles vão ser condenados, elas vão ser julgadas e não vão entrar no reino dos céus, não vai entrar no reino de Deus,
porque adora aquilo que é mentira. Adora aquilo que Deus não deixou para adorar nem seguir. Porque o único aqui que deve ser adorado é Deus, através do Filho dele, Jesus Cristo. Então, Deus condena. A gente sabe que Deus condena esse tipo de coisa, porque a gente conhece a palavra. Não porque alguém veio e contou, mas porque a gente conhece a Bíblia Sagrada de verdade. A gente lê, a gente sabe. E Deus já revelou no nosso coração a verdadeira sabedoria. Então, minha gente, eu digo para vocês desse meu canal, para vocês que me seguem, para vocês que gostam, para vocês que entendem a verdadeira palavra de Deus, porque esse canal é feito para vocês, não é para aqueles que acham que já sabe tudo e que quer contradizer a palavra de Deus. Não. É especialmente para vocês que entendem a palavra de Deus. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Essas pessoas acham que isso aí é uma bênção. E elas nem sabem que por causa dessas coisas vem todo tipo de doenças, atrasos, tudo que não presta sobre a vida de famílias e famílias, vai passando de pais, de filhos, de netos, de avó e vice-versa. Porque ele se recusa a servir a Deus de verdade pela palavra e não quer desprezar as obras malditas do diabo. Outra coisa que eu quero relatar aqui com vocês. Deus, ele diz na palavra dele, não se ajunte com jugo desigual. Ou seja, você que se vivia com alguém que já não conhece a verdade, que é Jesus, não viva relacionamento com alguém que tem uma religião. Porque você sabe, religião não é de Deus. Deus não deixou religião. Então, pessoas que são religiosas, o que é que tem na casa dessas pessoas religiosas? Imagem de escultura, que é obra das mãos do homem, que Deus amaldiçoou, que diz que não é para ninguém se ajoelhar nem adorar. E o que é que essas pessoas fazem? Coloca na casa delas aquelas imagens achando que vai salvar, achando que vai proteger, se ali só vai trazer maldição para a vida dessas pessoas que faz isso. E elas ainda teimam achando que é mentira. Mas a seu tempo, Deus vai mostrar a realidade e muitas das vezes vai ser tarde para essas pessoas enxergarem isso. Porque quando elas enxergarem, muitas delas não vão estar mais aqui e não vão ter como se arrepender e aceitar Jesus para se salvarem da ira de Deus, que está prestes a vir sobre a humanidade. Então é sério, gente. Não se relacione com pessoas que não conhecem o nosso Deus. Para você não ser participante dessas obras satânicas e você ser também pego com as maldições que essas pessoas são. É isso que Deus não quer. Ele quer um povo separado de tudo aquilo que ele diz que não é para servir e as pessoas se servem, as pessoas adoram. Então, nós não servimos a mentira. Nós não servimos o Deus da mentira. Nós servimos o Deus verdadeiro, Deus que é vida. Lá em Apocalipse, aí muita gente diz assim, mas por quê? Muitas das vezes as pessoas dizem assim, os crentes só vivem dizendo que a gente fica adorando imagem de escultura e que não é santo. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é engano. Por que é que ele só bate nessa tecla? Sabe por quê? Eu vou dizer agora para você que não conhece a verdade de Deus. Porque nós temos o amor verdadeiro de Deus na nossa vida. E assim como a gente estava indo para o inferno, por adorar essas coisas mentirosas e não a Deus, a gente descobriu que era pecado e que não podia fazer isso mais.
porque o nosso Deus, ele é digno de toda a honra e toda a glória, só a ele daremos culto. E se a gente fala a verdade para vocês, é porque a gente não quer que nenhum de vocês, quando morrer, vá ser condenado para ser lançado no fogo do inferno. É por amor às almas de vocês que a gente faz isso. Porque a gente sabe que todos que adoram essas coisas não vão herdar o reino de Deus, mas vai ser condenado e lançado no fogo do inferno para todo sempre. Aí alguém diz, que verdade tem nisso? Então vai em Apocalipse que você vê. Jesus, ele deixou escrito através do apóstolo. Ele diz quais são as pessoas que, se morrerem fazendo tais práticas, não se arrepender e não parar de fazer essas coisas, as quais não vão se salvarem, as quais não vão herdar o reino dos céus. E uma delas são essas pessoas que são idólatras. Quem cultua imagem de escultura são idólatras. E os idólatras não herdarão o reino dos céus, está lá em Apocalipse. Quem ama e pratica a mentira, ou seja, está amando essas coisas que é mentira, está praticando, está rezando para essas coisas, fazendo novena para essas coisas, adorando nomes que não é para ser adorado, como se fosse um santo, como se fosse um Deus que pudesse fazer alguma coisa pelas suas vidas e que não pode. O único que intercede por mim e por você para se chegar a Deus é Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo, porque por Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo diz, ninguém vai a Deus se não for por Ele. É por isso que nós pregamos, que vocês que adoram essas coisas, vocês são idólatras. Assim como nós descobrimos que a gente também era, porque a gente ia para a novena, adorar um santo de barro, achando que ele estava no céu, poderia nos proteger. A gente ia para a missa, achando que tudo aquilo que estava ensinado era de Deus e não é. A gente era o quê? Idólatras, amando e praticando e vivendo a mentira. E nós decidimos, nós fomos pegos pelo Espírito Santo e convencidos que o único de ser exaltado, glorificado e adorado é Deus. E isso nós fazemos através do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é por Ele que Deus aceita os louvores, as orações e a nossa oração, falando com Ele através do nome de Jesus. Então eu digo para vocês, não se relacionem com ninguém que seja católicos, porque são idólatras, cultua e venera a mentira, está fora da palavra de Deus, ou seja qualquer outra religião, seja qual for, todas estão fora do padrão de Deus, porque nenhuma serve a Deus. E Deus, ele diz, não traga, não seja participante das suas maldições, das suas doenças, das suas tristezas, que vai ocasionar, que vai ocorrer, que vai acompanhar essas pessoas, porque elas não querem dar ouvido a Deus para o servir de fato e de verdade. Então eu digo para você, caia fora, porque senão você que vive dessa forma, que quer viver dessa forma, só vai ter desgosto e desilusões na vida, porque a maldição está sobre a vida dessas pessoas, porque elas deixam de adorar o dono da bênção para adorar o dono da maldição,
que é o diabo. Então fica para você esse alerta e que esse vídeo sirva para você ver a quem você está servindo e se você realmente quer servir a Deus como Ele manda na palavra dele. Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai, Maranata vem, Senhor Jesus.